E o 9 perfeito, né? Como é que seria o 9 perfeito? Será que o 9 perfeito teria a altura do Ibrahimovic, o pé esquerdo do Adriano Imperador, o senso de posicionamento do Batistuta, a qualidade do Ronaldo, os domínios impossíveis do Drogba, né? A velocidade do Eto'o, a capacidade de finalização de praticamente qualquer lugar da área do Suárez, a sorte do Inzaghi, a capacidade de jogar fora da área do Benzema, os prêmios de melhor do mundo do Lewandowski, ou seja, como é que seria o 9 perfeito? Se a gente fosse imaginar o 9 perfeito, como é que seria, né? Se eu fosse fazer a captação de um atleta, sei lá, com 15 anos, o que que eu buscaria para ele zerar, para ele dar check em todos os quesitos necessários para que a gente considere esse jogador no 9 perfeito, né? Aqui eu usei algumas referências que são minhas, né, da minha trajetória como analista de desempenho, né, como apreciador de futebol, mas se a gente fosse mais para trás, seriam outros jogadores, fosse mais para trás ainda, seriam ainda outros jogadores. Fosse mais recente, talvez tivesse outros centroavantes aqui que eu não levei em consideração do futebol de hoje. Mas, no fim das contas, quando a gente olha para esses atletas, a gente olha para os indicadores de desempenho deles, né? A gente olha para aquilo que eles fazem bem. É importante dizer que, na construção de indicadores de desempenho, é importante que a gente olhe para três aspectos, né? Tem outras aulas na CMA onde a gente fala sobre isso, tem aula na VDA que a gente fala sobre isso também, que quando a gente fala sobre a construção de indicadores de desempenho, ou seja, quando a gente fala para a nossa capacidade de olhar para o atleta e decidir se ele é um jogador, bom jogador ou não, para decidir se ele é um jogador para aquele contexto ou não, a gente precisa olhar para os indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho, a gente consegue configurá-los, a gente consegue confeccioná-los a partir de um tripé, uma ótica de 3 pontos, que vai fazer sentido para bastante gente aqui. Que a primeira delas é olhar para os jogadores de referência da gente. Ou seja, os jogadores que são referência na posição, os jogadores que ocupam as posições de melhores do mundo na posição hoje. O que é que eles fazem de diferente? O que é que eles têm de bom? O que é que eles fazem que é interessante? O que é que eles fazem que os diferencia dos outros jogadores que não são desse nível competitivo, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o que é possível medir estatisticamente que a gente vai conseguir também marcar essa diferença entre jogadores na mesma posição. No caso do 9, finalizações, gols, X gols, capacidade de finalização com os dois pés, enfim. Como é que a gente olha para essa questão? E por último, a nossa sensibilidade, né? A nossa capacidade de enxergar o jogador e dizer: esse cara é bom jogador, esse cara não é tão bom assim. Isso se resume muito para os aspectos que a gente considera importante no jogo, né? Tem gente que vai achar a relação com bola importantíssima. Tem gente que vai achar que para um 9 ser bom jogador, a relação com bola é um aspecto primordial. E isso acaba por excluir talvez o Haaland, o Darwin Núñez da prateleira de 9 de topo hoje. E tem pessoas que vão nos achar que não é a capacidade, a relação com bola é menos importante, a capacidade de finalização, por exemplo, há um toque na área é mais importante. Aí o Cano vai entrar aí, o Haaland vai entrar aí, o Darwin Nunes talvez, né? Não sei, talvez entre aí também. Então, os indicadores de desempenho eles acabam por ser, existem pontos que eles são gerais, né? Que eles são ah, ou seja, que eu vou concordar com o meu colega, que também vai concordar com aquele outro colega, assim por diante, que vai existir ali uma espécie de maioria, diria eu até de unanimidade, mas existem indicadores de desempenho que eles são mais particulares, que eles têm mais a ver com a maneira como eu enxergo o jogo, e aí quando a gente transfere isso para contexto de clube, por exemplo, tem mais a ver com o modelo de jogo da minha equipe, com a cultura da minha equipe para o jogador daquela posição, com aquilo que se espera do jogador da posição para aquele contexto, para aquele grupo de jogadores. E aí a gente vai moldando isso, né? E às vezes eu particularmente como analista de desempenho, posso achar um determinado jogador bem mediano, mas eu sei que para aquele contexto ele vai servir muito. Então já não é mais a minha percepção, é a percepção do cliente contratante, ou do clube para quem eu trabalho, enfim, e entre outros aspectos. Então, eu montei aqui uma lista de indicadores de desempenho baseado na imagem anterior, daquilo que eu acredito que faz sentido trazer para vocês. Ou seja, para mim, o 9 perfeito é o 9 que reúne tudo que está aqui. É um 9 que tem capacidade de atacar a profundidade, é um 9 que tem capacidade de finalizar em posição física. Eu acho que isso é muito importante para um 9. A gente vive a era do jogo cada vez mais físico, cada vez mais jogado em espaço mais curto. Então, um jogador que ele é capaz de se impor fisicamente, de fazer valer a presença dele. Posso citar o Dzeko, posso citar o Lukaku, posso citar o Giroud aqui como jogadores que conseguem marcar essa situação aqui. Eu acho importante. O 9 que tem cabeceio, eu acho que é muito importante para o 9 hoje. Ronaldo Fenômeno talvez tenha sido a grande lacuna no seu jogo, né?
a falta do cabeceio. Então, o jogador que ele consegue cabecear tanto em posição física, né, que aí já contempla o indicador de desempenho anterior, como também desmarcado, o jogador consegue se desmarcar para cabecear. A gente vai ver também vídeos sobre isso. O jogador que ele consegue, no momento defensivo, né, pressionar o jogador de costas, consegue aproveitar gatilhos de pressão. Isso aqui não é uma condição sine qua non para um 9, inclusive é o único ponto defensivo que a gente tem, mas eu acredito muito que se a gente tiver que solicitar demandas defensivas para um 9, a capacidade de aproveitar esses gatilhos de pressão é uma questão importante, né? E aí, Gabriel Jesus talvez seja um 9 que se caracterize por isso daqui, ou seja, não espero que o 9 que ele dê piques de 12, 14 metros nos zagueiros o tempo todo. Mas quando o gatilho aparecer, né? Quando se desenhar ali o movimento o movimento que é o gatilho para que ele pressione, que ele consiga aproveitar aquilo. Um desmarque de ruptura é um desmarque de ruptura não somente no sentido da profundidade, mas em outros sentidos do campo também. E a gente vai ver também aqui alguns exemplos sobre isso. A capacidade de ajuste na passada para finalização. Eu acho que o Cano é fenômeno nisso aqui, é mestre nisso aqui. Dificilmente finaliza desequilibrado, dificilmente finaliza fora da passada. E isso garante que ele consiga finalizações mais precisas. A gente também vai ver um pouco disso aqui também. A capacidade de abdicar de um jogo curto, né, para receber em profundidade. A gente vai ver aqui alguns exemplos do Calheri, por exemplo, né? O jogador que ele não quer a bola no pé, ele não quer participar da construção, ele vai abdicar um pouco da construção para receber em profundidade, para receber já em situação de finalização. Capacidade que o 9 possa ter de atacar a área, ou seja, o jogador que muitas vezes na construção está fora da área, mas quando se desenha, por exemplo, um cruzamento, ele é capaz de atacar a área, atacar aquele espaço. A gente vai ver isso também. O movimento de engano do atleta, o gato, né, capacidade de ludibriar o zagueiro com mudanças de direção para conseguir receber uma bola em vantagem. E por último, e porém não menos importante, o jogo de costas. O jogo de costas, inclusive logo após a live vai ter um conteúdo sobre isso no meu Instagram, de algo que a gente vai ver aqui. Então, o jogo de costas, tanto para progredir o jogo, como também para apoiar o jogo, para gerar jogo, né? Que eu acho que tem uma diferença interessante aí. Isso aqui não é uma ideia fechada, isso aqui é um debate aberto, é construído por todos para que a gente consiga chegar naquilo que é os indicadores de desempenho ideal para um camisa 9, ok? Então, uma coisa que a gente nunca pode esquecer quando a gente vai falar sobre indicador de desempenho é o contexto para que esse indicador de desempenho se expresse. Existem contextos que vão potencializar mais a expressão de alguns indicadores de desempenho, existem contextos que vão suprimir a expressão daqueles indicadores de desempenho e vão colocar aquele atleta e vão demandar dele outros indicadores de desempenho que ele não é tão forte assim, e vai expor de uma maneira que fica parecendo que o desempenho dele é pior do que aquilo que realmente é. Eu costumo dizer que um bom jogador faz um melhor contexto faz um melhor jogador. E existem jogadores que eles precisam do contexto. São jogadores contextuais que sem aquele contexto, sem aquela atmosfera, eles são comuns, ou eles não são nem para esse nível competitivo. Mas se você der o contexto certo para ele pode ser muito diferente para você. Então, existem jogadores, na minha concepção, isso não cabe para todas as posições, mas para a posição do 9, eu acredito muito nisso daqui. Eu joguei, era a minha posição, né? Quando eu tentei jogar, eu era 9, né? Então, cheguei até a treinar entre os profissionais. E eu me lembro muito de clubes em que eu joguei, em que eu fui tido como muito bom, em que eu fui tido como um jogador importantíssimo, e clubes que eu joguei que eu era o pior da equipe, que eu era menosprezado, e eu acho que isso acontece muito com camisa 9. Por que isso acontece muito com a gente? Tem vários exemplos na história de camisas 9 que a gente considerou o cara talvez o melhor da posição no ano e 2 anos seguintes o cara era o pior, não queria ver ele. O cara jogava num clube grande da Europa, mas eu não queria nem ele na minha equipe. Por que isso acontece tanto? Porque, na minha opinião, às vezes o 9 ele é submetido a contextos que retiram dele aquilo que ele faz bem e pedem dele algo que ele não faz bem. Então, ele vai ser exposto a algo que ele não faz bem sempre. Eu costumo fazer uma analogia aqui, quando eu falo sobre esse aspecto do contexto para os camisas novas, que é assim, você vai pedir para um piloto de Fórmula 1 dirigir um caça
você vai pedir para um piloto de caça dirigir um Fórmula 1. Talvez até ele saiba ligar o carro, ligar o avião ali, talvez, enfim, decolar o avião, mas ele vai cair o avião em algum momento, porque ele não é bom fazendo aquilo. O piloto de caça, quando ele for para Fórmula 1, ele vai bater o carro. Talvez ele consiga ligar o carro, tirar o carro da primeira marcha, andar com o carro, acelerar, mas ele em algum momento, quando tiver 300 por hora, ele vai bater o carro, porque não é o que é bom, não é o que ele faz bem. E a gente vai julgar ele, a gente vai julgar o piloto de caça por dirigir um Fórmula 1 e vai julgar o piloto de Fórmula 1 por dirigir um caça, né? Acho que deu para pegar bem a analogia. Eu vou citar alguns exemplos aqui de noves que isso aconteceu. O Fernando Torres, para mim, é o mais icônico nesse sentido. O Falcão Garcia também aconteceu um pouco disso, um atleta que foi tido como um dos melhores novos do mundo, Porto, Atlético de Madrid, de repente ele já não servia mais, de repente ele já não era um jogador que. Será que ele, pô, será que essa oscilação é tão grande entre ser o melhor e ser o pior? Isso aconteceu com o Giroud também, em época de Arsenal, né? Assim que chega da França, ele é fenômeno, e depois ele já não presta mais. O Gignac também aconteceu um pouco isso. Se questionou o Benzema no Real Madrid em algum momento, né? Principalmente na época do Cristiano Ronaldo. Ah, enfim, tem entre outros. No Brasil, mais recentemente, a gente inclusive é o nosso exemplo que a gente vai ver aqui. E o Yuri Alberto foi de fenômeno, jogador que poderia bater time grande na Europa, como se usar uma palavra bem recifense aqui, como perronha, né? Como jogador que não servia para nada. Será que essa oscilação faz sentido? Eu acho que tem muito mais a ver com o contexto, né? Então,